Queridos, a paz do Senhor, com grande alegria que nós chegamos para mais uma edição do nosso programa Desvendando a Bíblia. Este programa sempre está indo através da TV Pleia, levando até você palavra de vida, momentos de graça e conhecimento, aqueles que nos fortalecem, que nos acrescentam o Senhor com graça todos os dias para permanecermos firmes na sua fiel vontade. Eu oro ao Senhor nosso Deus apresentando a você que está nos assistir, como toda a nossa equipe, porque para que esse programa chegue até você, se trabalha de forma coletiva, toda uma equipe que está aí por trás da câmera, que faz com que chegar a sua casa, a sua empresa, o seu carro, aonde quer que você esteja nos assistindo. Deus poderoso, muito obrigado por este momento precioso que o Senhor nos dá, pois estamos aqui para mais uma edição, Senhor, deste programa, Desvendando os Mistérios da Bíblia. É sempre uma palavra de curiosidade, Deus, que nós levamos com base no que está escrito e registrado neste livro sagrado. Pai poderoso, alcança os teus filhos, alcança cada um que está nos assistindo neste momento. Entra com alegria, entra com saúde, entra com graça. Deus, nesta casa, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é depois de 400 anos em que o povo de Deus ele está lá no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado, se cumpre uma promessa ou uma profecia dita por José. José já estava velho, já estava idoso, e um dia chamou ali os seus filhos, chamou os anciões e disse: eu morro. Por certo, os seus dias já estavam se encerrando. Mas fique certo que Deus há de visitar este lugar. Deus há de visitar o seu povo aqui no Egito. E depois de 400 anos se cumpre esta fala de José. E agora Deus usa Moisés para resgatar, tirar o seu povo lá do Egito, lá da escravidão. Interessante que não foi fácil. Deus enviou 10 pragas, porque o coração de Faraó endureceu. Mas veja bem, essas 10 pragas atingiram o Egito, mas não os hebreus. Que coisa maravilhosa, que lição que nos motiva em ser fiel ao Senhor, em servir a Deus sempre com alegria, em servir a Deus sempre com prazer. Veja bem que aquele povo que estava escravizado, naquele momento em que Deus anunciou o resgate lá do Egito, e Faraó endureceu o seu coração a ponto de não deixar o povo partir. Havia uma preocupação, é claro, uma preocupação política, visto que os hebreus, eles eram a mão de obra que prosperava o Egito. Eles eram escravos, era classe trabalhadora, era aquela classe que girava o serviço braçal ali no Egito. Portanto, havia uma certa resistência de Faraó, porque olhando dentro deste contexto econômico,
tão grande seria o prejuízo para deixar o povo hebreu partir daquele lugar. Mas veja bem que havia uma promessa de Deus, a qual agora estava sendo usado um homem chamado Moisés para tirar o povo do Senhor que estava sendo escravizado. O clamor, a fala, o grito daquele povo chegou até o coração de Deus, permitindo que assim viesse proceder a saída do povo de Deus ali do Egito. Até porque este povo, ele tinha promessa. Havia uma promessa de Abraão, depois ao patriarca Isaac, depois a Jacó, e assim as promessas, elas venham seguindo com José e os homens que o Senhor vem usando sucessivamente para que essa promessa estivesse em andamento. Então, o povo de Deus, ele é tirado, a ponto da última praga fazer com que Faraó permitisse que o povo de Deus, que os israelitas, que o povo hebreu saíssem ali do Egito. E o povo agora começa a peregrinar pelo deserto. Por isso que o livro do Êxodo, ele significa partida, saída. Êxodo significa partida, saída. Então agora o povo, ele começa a caminhar pelo deserto. E o livro do Êxodo, ele narra muito bem cada passo, porque o Senhor, na trajetória, ele jamais abandona os seus. É importante nós entendermos isso, que os desertos que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor trata conosco no deserto. O Senhor, ele mostra que a sua presença, mesmo lá no deserto, é conosco. Então foi isso que o povo de Israel entendeu muito bem ao peregrinar pelo tempo determinado para que eles viessem a trilhar ali no deserto. O primeiro capítulo deste livro, do capítulo 1 ao capítulo 4 do Êxodo, nós vamos ver a família de Jacó, que cresceu e se tornou muito numerosa. O bebê hebreu Moisés é adotado pela filha de Faraó e depois ele se torna adulto. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver de forma mais detalhada este momento em que Faraó ali fez um ofício aonde todos os meninos que nascessem, as parteiras viessem ali executar, eliminar no momento do parto. Mas desde então, ali Moisés foi resgatado das águas pela própria filha de Faraó. Então, capítulo 1 ao capítulo 4 vai tratar muito bem este episódio. O capítulo 5 até o capítulo 11, nós vamos ver que Moisés, ele retorna ao Egito e pede a Faraó a libertação dos hebreus. É aquele período em que Moisés, ele sai, foge, vai para o deserto por executar ali um egípcio. Mas após o período que ele passou ali no deserto, a experiência que adquiriu com o Senhor, ele foi encorajado por Deus para retornar ao Egito, para a execução de uma missão que não era dele, mas era uma missão eterna para o povo de Deus que ali estava escravizado. Capítulo 12 ao capítulo 15,
Eu tratei de separar toda essa fala dentro das referências para ficar melhor de você acompanhar. Depois que você começar a meditar nesta fala, nesta proposta, e você vai de forma categórica acompanhando aí na sua Bíblia e fazendo as separações de cada um desses textos e assuntos que está sendo abordado. O capítulo 12 ao capítulo 15, nós vamos presenciar o momento em que o anjo da morte, ele percorre, é a 10ª praga que assolou ali o Egito. Depois das 9 pragas que chegaram até Faraó e o seu coração permaneceu ali resistente à proposta de Deus, vem uma 10ª praga, e que foi a morte dos primogênitos. Ali todos os primogênitos morreram. Porém, houve da parte de Deus um ato preventivo para guardar o povo hebreu. O sangue do Cordeiro marcou todos os umbrais das portas da casa dos hebreus. E quando o anjo da morte, ele passou no Egito, e aonde estava a marca do Cordeiro, a morte não pôde entrar. Que bênção, que maravilha, algo extraordinário para a nossa motivação de fé. Sangue do Cordeiro, já simbolizando o sacrifício do nosso Salvador. Abra um parênteses aqui para falar a você que está nos ouvindo, que está sendo alcançado por esta palavra, por esta mensagem. Olha, o sangue do Cordeiro, ele nos guarda até da morte. A morte, ela não tem poder sobre a marca de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro. Por isso, ministre sobre a sua casa, ministre sobre a sua vida, ministre sobre aquilo que está sob a sua administração, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da entrada da sua casa, da sua empresa, das suas posses, porque aonde está o sangue do Cordeiro, há uma marca que nem a morte pode ultrapassar. Que bênção da parte do Senhor. Então foi este momento em que vivenciou o Egito. Imagine pela manhã as notícias, os gritos e os desesperos, as pessoas apavoradas, o palácio em pânico, porque o primogênito agora estava morto. E mais interessante, que eu imagino olhar para as propriedades dos hebreus, para as tendas, para as casas dos hebreus, e ver que nenhum mal tinha afetado, que a morte não pôde entrar. Que bênção, que glória, que majestade é o nosso Deus. Fico alegre em abordar assunto como esse, porque eu vivo de fato essa fé que arde em nosso coração e nós nos esforçamos para cultivá-la. Então ali Faraó não resistiu. Talvez, quem sabe, se fosse usar as minhas palavras, dizia: eu não posso com esse Deus. Eu não posso com esse Deus dos hebreus. E ali ele permitiu que Moisés saísse com o povo e começasse a peregrinar pelo deserto. Capítulo 16 ao capítulo 19. Olha o que acontece depois que o povo já está peregrinando pelo deserto. Os hebreus se aborrecem
e começam a reclamar, apesar de Deus providenciar tudo o que eles necessitam. O povo de Israel saiu debaixo de um grande milagre. Saíram debaixo do extraordinário, do sobrenatural. Veja bem como é o ser humano. Agora eles estão no deserto. Agora eles começam a reclamar. Eles começam a reclamar e sentir saudade da cebola, do alho, lá do Egito. Começam agora a afrontar e a questionar o seu líder, Moisés. Mas Moisés, tranquilo, um bom estadista, um profeta, sacerdote de Deus, um homem muito instruído e também muito experiente, conduziu ali o povo de forma que Deus se agradava da sua liderança. É claro que em alguns momentos oscilou diante da pressão, mas permaneceu confiante, permaneceu fiel, junto a um propósito que o Senhor revelara ao seu coração. O capítulo 20 ao capítulo 23 é aquele momento em que Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos para que viesse instruir o povo. A lei de Deus, o próprio Deus, a lhe dá a Moisés os 10 mandamentos registrados em uma pedra. Finalizando, dentro dessa proposta dividida dos textos, dos capítulos, nós chegamos ao capítulo 24 ao capítulo 40, aonde Moisés se encontra com Deus. O povo fabrica um bezerro de ouro. Foi aquele período em que Moisés foi falar com o Senhor, e quando ele retorna, é surpreendido porque o povo está em festa. Construiu um bezerro de ouro e começou a adorar. É necessário, irmãos, estar sempre perto do Senhor. A nossa comunhão, ela é algo que tem que estar em dia, porque se nós nos distanciarmos do Senhor, nós corremos um grande risco, um sério risco de cometer esses mesmos erros aqui que cometeu esses hebreus, construir para nós bezerro de ouro. Quantas pessoas outrora tinham uma vida devota, era uma pessoa que vivia piamente ao Senhor, pregava o Evangelho, louvava ao Senhor com as habilidades que Deus o deu, mas o tempo passou e foi esfriando na fé, e hoje muitos resultados são parecidos com esse, de ter construído para si bezerro de ouro. A sua prioridade está naquilo que construiu aqui, aquilo que as suas mãos apalpam, aquilo que traz conforto, aquilo que aumenta a sua paixão, o seu ego, como povo de Deus, vivendo este momento aqui no deserto, vivendo este momento no deserto. Porém, Moisés se indignou, quebrou ali a tábua com os 10 mandamentos, mas depois ele continuou firme no propósito de conduzir, de levar o povo de Deus a caminhar e a trilhar pelo deserto. Tiramos lições importantes deste momento, desta ida, dessa trajetória. É necessário, em algumas vezes, pararmos e refletir. Será que
há resíduo do Egito dentro de nós? Será que eu saí do Egito, mas o Egito ainda não saiu de mim? Porque assim que estava esse povo aqui, que estava transitando pelo deserto, alguns deles davam a entender, porque sentiam saudade da comida, sentiam saudade do tempero. Mas eu quero deixar algo ao teu coração neste momento de reflexão. Não perca o foco, não saia do propósito, porque o propósito, ele te leva ao cumprimento de uma promessa. A promessa de Deus era para que o povo chegasse na terra prometida. E que eu diga, dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb chegaram a Canaã. Somente Josué e Caleb. Os demais ficaram pelo deserto. Os demais tiveram que ser enterrados pelo deserto. Por isso vale a pena firmar os nossos propósitos, para que nós venhamos a chegar ao local da promessa, a terra prometida. Não largue a sua cruz, fique firme com o Senhor, porque há uma eternidade que nos espera. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Oro ao Senhor apresentando a cada um de vós. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui passamos. Senhor, nesta conversa junto à Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um deles que estão nos assistindo. Obrigado, Senhor, pelos corações que serão receptivos a esta palavra. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa esta empresa, abençoa este emprego, como também toda a nossa equipe, Senhor, a mim que falo contigo. Deus continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.